Nós usamos nossas articulações todos os dias para cada movimento que fazemos. Você acabou de rolar o feed para este vídeo, clicou com o mouse, sentou-se, pegou uma caneca cheia de chá quente. Obrigado, articulações. Mesmo algo minúsculo como piscar, utiliza muito da força das articulações. Elas mantêm o seu corpo todo unido, mesmo que você esteja apenas deitado no sofá, e o ajudam a se mover, digerir alimentos e até mesmo a pensar. Se você tem ossos, tem articulações. Elas nos tornam flexíveis, capazes de nos adaptar ao que vemos e ouvimos. Nosso corpo se move quando os músculos se contraem em nossas articulações, movendo nossos ossos. Simples e elegante. Elas ficam presas aos ossos, que por sua vez constituem o esqueleto. Existe apenas um osso entre os mais de 200 de todo o seu corpo que não possui articulações. Trata-se do hioide, aquele que fica na sua garganta e apoia sua língua. Seu esqueleto tem duas partes, a axial e a apendicular. A primeira possui cerca de 80 ossos, como crânio, costas, caixa torácica. A apendicular é todo o resto, como os ossos das suas pernas e braços. Cada osso é conectado a outro por meio de uma articulação, ou mais de uma. Você tem algumas até mesmo no seu crânio, que não é apenas uma peça sólida. É formado por 8 partes, com articulações que as mantêm juntas. Sem elas, nosso cérebro não seria capaz de crescer adequadamente. As do crânio não são flexíveis como as dos nossos joelhos ou cotovelos. Quase não se movem. Nem todas as juntas devem ser flexíveis. Mesmo assim, sem elas, a vida seria muito diferente. Pessoas com cabeças menores teriam cérebros menores. E não queremos isso. Todos teríamos cérebros com o mesmo tamanho de quando nascemos. A cabeça de um adulto teria metade do tamanho normal. Além dos ossos do crânio, existem outros 14 ao redor da cabeça, basicamente o rosto e a mandíbula. Juntos, eles fazem muitas coisas boas. Você os usa sempre que come, cheira, fala, canta. Sem as articulações, poderíamos dizer adeus a comer, beber e até respirar. Uau! Um mundo sem articulações não teria bate-papos amigáveis, lanches saborosos ou o cheiro do seu café pela manhã. Viver sem oxigênio parece impossível. Mas as pessoas podem aprender a respirar pela pele e a obter nutrientes suficientes diretamente do sol. Nada mais de restaurantes, mercearias ou de viver em lugares nublados. E os ossos? Eles não são as verdadeiras estrelas? Na verdade, não. Existem muitos seres vivos sem ossos. As formigas são um exemplo. E elas estão entre as criaturas mais fortes que existem. Uma pequena pode arrastar uma folha inteira para cima pela lateral de uma árvore. Mas sem ossos não significa necessariamente sem articulações. As formigas e muitos outros insetos realmente as possuem nas pernas e no pescoço, que são a razão pela qual conseguem levantar tanto peso. E não é como se não tivessem um esqueleto. O delas fica do lado de fora do corpo. Muitas criaturas não têm ossos, mas ainda apresentam articulações. Então talvez a falta delas significasse não ter esqueleto algum? Com 0 ossos, todos seríamos muito vulneráveis. Mesmo se tivéssemos uma casca do lado de fora, como as formigas, não seríamos capazes de proteger nosso bem mais valioso, o cérebro. Se as pessoas não tivessem ossos, o cérebro estaria em perigo, o tempo todo. Até mesmo esbarrar em algo poderia significar problemas de verdade. Pareceríamos vermes, lesmas ou águas-vivas, um corpo pegajoso sem ossos ou articulações. Mas com nosso cérebro volumoso, precisaríamos de proteção. As pessoas poderiam parecer um peixe-bruxa, que tem caveira, mas não espinha. Assim como esse peixe, as pessoas produziriam material viscoso por todo o corpo. Você não teria mãos ou pernas para segurar as coisas ou simplesmente andar. Nada mais de pegar e usar nada. Sem computadores, telefones, garfos, colheres, nada. A única coisa com a qual você se preocuparia seriam as guelras. E precisaria dessa gosma para distrair e confundir seus inimigos. Portanto, se as pessoas não tivessem articulações, provavelmente viveriam em um ambiente completamente diferente. Talvez como uma água viva nadando nos trópicos, ou um verme rastejando no solo. Existem muitos outros animais sem ossos vivendo na água, em oceanos, rios, lagos, esse tipo de coisa. Você provavelmente estaria lá também. Mas se não tivesse articulações e parecesse com as minhocas, poderia usar as mesmas técnicas delas para se mover. Esse animal é coberto por pequenas cerdas, que o ajudam a agarrar a superfície em que está enquanto empurra seu corpo para frente.
Sem articulações, você pode ter que ser coberto com cerdas também. E como uma pessoa média é muito maior do que qualquer minhoca, essas cerdas teriam que ser bem maiores. Mas sua nova vida viria com outras mudanças importantes para o corpo. Adeus pulmões. Olá, guelras. A pele precisaria se adaptar e se tornar mais áspera. Ou talvez você devesse começar a aumentar as escalas para poder viver debaixo d'água. A vida aquática parece divertida, mas demoraria muito para se acostumar. Seria preciso aprender a nadar como um profissional, saber quais plantas subaquáticas e algas se pode comer e tomar cuidado com tubarões famintos. Eca! Cada vez que você empurra um carrinho de compras, dança sua música favorita, leva o cachorro para passear, escreve um texto ou até mesmo assiste a vídeos como este. Precisa de articulações. Sem elas, seu corpo seria muito diferente. As pernas seriam um osso sólido, assim como os braços. E mais da metade dos seus ossos fica nos pés e nas mãos. Eles seriam inúteis. Seria necessário utilizar scooters elétricas e uma com um equilíbrio automático para se locomover. E a tecnologia teria que ser boa, pois uma queda machucaria muito. Não importa, porque sem as articulações, você nem seria capaz de se levantar ou de deitar. E nunca conseguiria subir naquela scooter, muito menos sair da cama. Mas não se exclua ainda, seu corpo é super adaptável. Você desgasta suas articulações apenas vivendo a sua rotina. Distúrbios, entorses e muitas outras lesões podem fazer com que isso aconteça mais rápido. Mas e se você nunca precisasse de suas juntas em primeiro lugar? Chega de torcer os tornozelos jogando futebol, nada de cotovelo de tenista. E se seus ossos pudessem funcionar perfeitamente sem elas? Eles teriam que ficar muito mais macios e flexíveis. Portanto, seria necessária uma estrutura totalmente nova. Os ossos são duros e não podem dobrar em razão do material do qual são feitos. Então, de volta à prancheta. Eles deveriam ser mais parecidos com cartilagem, o mesmo material de que são feitos seus ouvidos e nariz. A cartilagem é dura e muito mais flexível do que o osso. Nariz e orelha de cartilagem são bons, mas é preciso de algo mais, que seja flexível, resistente e forte. Estamos falando de algo como borracha. Lembra daqueles lápis dobráveis? Dá para torcer, dar um nó, dobrar, e eles sempre voltam à forma original. É isso que você precisaria para seus braços e pernas. Um problema potencial é que seus novos ossos não seriam capazes de suportar tanto peso. Todo mundo teria que perder alguns quilos. Ossos de borracha seriam muito mais leves do que os de verdade. Então, as pessoas pesariam menos de qualquer maneira. No momento, seu esqueleto representa cerca de 15% da sua massa corporal. Se você tivesse ossos de borracha, pesaria aproximadamente 10% menos. A melhor coisa é que não quebrariam. Você seria capaz de se torcer como um pretzel e ainda se recuperaria, novinho em folha. As entorses e distensões também seriam um pouco diferentes. Não haveria dor nas articulações, obviamente. E você não precisaria usar qualquer tipo de suporte no joelho, pulso ou tornozelo para impedi-los de se mover enquanto cicatrizam. Mesmo que dobrasse demais seus membros e eles ficassem totalmente deformados, bastaria esperar um pouco, até que tudo voltasse ao normal. Pense no que poderia fazer com um esqueleto de borracha. Seria capaz de se esconder em qualquer lugar ou ser incrível na yoga? Quem sabe se esticar e alcançar a prateleira de cima da cozinha e mergulhar como um profissional? Isso poderia exigir um pouco de prática, mas seus ossos de borracha mudariam sua vida.